Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2015 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 30. O gráfico abaixo apresenta a evolução da emissão de dióxido de carbono ao longo dos anos. Então nós temos aqui a emissão em bilhões de toneladas de dióxido de carbono, aqui os valores e aqui os anos, no eixo das abscissas. Com base nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta. A. Ao longo do período, a emissão de dióxido de carbono apresentou crescimento constante. A tendência certamente é de crescimento, mas ele não foi constante. Houve um ano aqui, 2009, em que houve uma pequena redução em relação ao ano anterior. Era 31,9 bilhões de toneladas e foi para 31,8 bilhões de toneladas. Então o crescimento não foi constante. E se a questão falasse em taxa de crescimento, também não seria constante. Houve alguns períodos em que a taxa foi maior ou em outros períodos em que a taxa foi menor. E no caso do período de 2008 a 2009, a taxa de crescimento foi negativa. Em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram uma emissão de dióxido de carbono 30% maior. Então, nos anos 80, nós tivemos 19,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono e nos anos 90 nós tivemos 22,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Bom, de cara nós vemos que não foi um aumento de 30%, certo? Porque 30% de 19,3 é aproximadamente 6. Então, nós teremos que ter um valor de aproximadamente 25 bilhões de toneladas na década de 90 para que o aumento fosse de 30%. Aqui o aumento está mais para uns 15% mais ou menos, certo? Então, não foi 30% maior. E você pode multiplicar 19,3 por 1,3 para ver quanto é exatamente um aumento de 30%. Bom, C. O ano de 2009 apresentou menor valor de emissão de dióxido de carbono da primeira década do século XXI. Falso, certo? Você vê que em 2007 já houve um valor menor, de 31,1 bilhões de toneladas. Em 2009 o valor foi de 31,8 bilhões de toneladas. Então, de cara, essa é falsa. De 2000 a 2013 houve crescimento percentual de 11,7% na emissão de dióxido de carbono, que faltou um zero. Então, em 2000 nós tivemos uma emissão de 24,6 bilhões de toneladas, em 2013 uma emissão de 36,3 bilhões de toneladas. Se você não consegue ver o gráfico, eu recomendo que você assista ao vídeo em tela cheia na resolução máxima. Bom, nós vemos que esse crescimento é muito maior do que 11,7%, certo? 11,7%, vamos arredondar para 10%, seria aproximadamente 2,5%. Então nós temos que ter um valor aqui de 27 bilhões de toneladas para que o crescimento fosse ali por volta de 10%. Foi muito maior do que isso. Então a D é falsa, só sobra a alternativa E. Em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior. Bom, nós já vimos que não é 11,7%, mas vamos fazer a divisão aqui. 36,3 no ano de 2013 por 24,6 no ano de 2000. Podemos multiplicar por 10 o numerador e o denominador para assumir com essas vírgulas. Isso vai ser aproximadamente igual a, vamos fazer aqui embaixo, 363 sobre 246. Então isso vai ser, vamos ver, 1, 246, subtraindo, vamos ficar com 7, 1, 0 aqui, vírgula. Aqui acho que vai dar 4, vamos ver, 24, vai 2, 8, 1, 9. Vamos ver, vai dar 6, 8, aqui 1, mais um 0. Acho que aqui vai dar 7, vamos ver, 42, vai 4, 28, 2, 3, 17. Então, é aproximadamente 1,47. Ou seja, o numerador é 1,47 vezes o denominador. Ou seja, 47% maior aproximadamente. Isso é aproximadamente 50% maior. Então, a alternativa E é a correta. Vamos para a próxima questão. Questão 31. Dadas as funções f e g definidas respectivamente por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e g de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 3 e representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a distância entre seus vértices é... Então nós sabemos que funções do segundo grau têm como gráficos parábolas. Então, nós podemos ter tanto uma parábola côncava para cima como uma parábola côncava para baixo. No caso, f de x vai ser côncava para cima, porque o termo que multiplica o x ao quadrado é positivo. E g de x vai ser uma parábola côncava para baixo, porque o termo que multiplica o x ao quadrado é negativo.
E essas parábolas têm vértices. No caso, ele quer saber qual é a distância entre os vértices dessas duas parábolas. Nós nem precisamos fazer o esboço do gráfico. Nós podemos simplesmente usar aquelas fórmulas. Então, qual é? Nós temos aqui f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, qual é a fórmula da coordenada x do vértice? Bom, é menos b sobre 2a. Então, é menos, o b é menos 4, então menos 4 sobre 2a, o a é 1, então sobre 2. Isso é igual a menos 4 é mais 4 sobre 2, 2. Qual é a coordenada y do vértice da função f? Bom, lembre-se, é menos delta sobre 4a. O delta é o quê? É b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, que é 16. Não vamos esquecer que nós temos um menos aqui na frente, então menos 4 ao quadrado, vamos fazer passo a passo para que não haja confusão. Então, menos 4a vezes c, tudo sobre 4a, então tudo sobre 4. Isso é igual a 16 menos 12 é 4 dividido por 4 é 1, com menos na frente fica menos 1. Então, as coordenadas do vértice da função f são 2 e menos 1. Agora, vamos analisar a função g de x. A função g de x é menos x ao quadrado menos 4x menos 3. Então, a coordenada x do vértice é menos b, então menos 4 sobre 2a. Então, 2 vezes menos 1, que é igual a menos 4 é mais 4 sobre menos 2 é menos 2. E a coordenada y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, é menos b ao quadrado. Aliás, é b, o menos está aqui na frente da fração, para que não haja confusão. Então, o delta é b ao quadrado, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3, tudo sobre 4a, 4 vezes menos 1. Então, isso vai ser, vamos ver, menos aqui na frente da fração, 16, menos 4 vezes menos 1 é mais 4, vezes menos 3 é menos 12, sobre menos 4. Isso é igual a menos 4 sobre menos 4, que é igual a mais 1. Então, as coordenadas do vértice da função g de x serão menos 2 e 1. Então, nós temos aqui as coordenadas de dois pontos, vamos chamar de pontos A e B, e nós queremos saber a distância entre eles. É isso que a questão pede, a distância entre os vértices. É só aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos apagar um pouco aqui para liberar espaço. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas y ao quadrado. Então, a diferença entre as coordenadas y do ponto A, que é menos 1, e do ponto B, que é 1, elevado ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas x dos pontos. Então, 2 é a coordenada x do ponto A, menos 2, que é a coordenada x do ponto B, elevado ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso, certo? Isso vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 é menos 2, ao quadrado é mais 4. 2 menos menos 2 é 4, elevado ao quadrado, 16. Isso é igual a raiz quadrada de 20. Podemos fatorar isso aqui, é igual a raiz quadrada de 4 vezes 5. Lembre-se das propriedades da radiciação, isso é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5, alternativa E. Então, é só uma questão de aplicar a fórmula aqui, certo? Para que não haja confusão, só vamos recapitular. Então, é a coordenada y do ponto A menos a coordenada y do ponto B, e essa diferença ao quadrado, mais a coordenada x do ponto A, menos a coordenada x do ponto B, que é todo esse menos 2 aqui, essa é a coordenada x do ponto B, elevado ao quadrado, e a raiz quadrada dessa soma de quadrados, certo? Só revisando, porque nós temos vários sinais aqui para confundir mesmo. Bom, mas vamos agora para a próxima questão. Onde ela está? Onde ela está? Acho que está aqui em cima. Questão 32. Então, para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira.
Com esse critério, é correto afirmar que... Então, nós temos na Mega Sena números de 1 a 60. E uma pessoa fez uma aposta formando uma progressão geométrica com os 6 números. É uma progressão geométrica de razão inteira. E tem que ser uma razão positiva também, certo? Porque senão nós teremos uma PG alternante. E na Mega Sena nós só temos números positivos para apostar. Então, é uma razão natural, é inteira e positiva. Bom, vamos aqui no chute mesmo, certo? Se nós tivermos uma razão igual a 1, uma razão da PG igual a 1, não faz sentido, certo? Porque seria o mesmo número sempre. Então, vamos para o próximo número inteiro, razão da PG igual a 2. Bom, se essa pessoa começou pelo número 1, ela formaria uma PG assim, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Lembre-se, a PG é sempre o termo, e o termo seguinte é o termo anterior vezes a razão. E a razão, no caso aqui, é 2. Será que essa pessoa poderia formar uma PG começando pelo número 2 na aposta? Vamos ver. 2, o próximo termo seria 4, o próximo seria 8, o próximo seria 16, o próximo 32, o próximo 64. Não, seria impossível, porque não há como apostar o número 64 na Mega Sena. Então, a pessoa tem que começar pelo número 1. Se ela começar por um número maior do que 1, ela não vai conseguir com uma razão 2. Vamos ver com uma razão igual a 3. Começando pelo número 1. São 6 números que a pessoa pode apostar, então, se a razão for 3, o próximo número é 3, o próximo é 9, o próximo é 27, o próximo é 81, o próximo é 243. Também não tem como ter uma aposta com a razão 3, certo? Se nós começarmos no menor número, que é 1, nós vamos passar do limite aqui. Então, a razão tem que ser 2 e a única aposta possível é essa aqui. Então, vamos ver. Essa pessoa apostou no número 1, correto. A razão da PG é maior que 3, não. A pessoa apostou no 60, não. A razão da PG é 3, não. Essa pessoa apostou somente em números ímpares, não. Então, era isso. Próxima questão. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Aqui nós podemos diminuir um pouco o tamanho desse texto, certo? Assim está melhor. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Na etapa 1, há um único triângulo equilátero. Na etapa 2, é traçado um segmento a partir dos pontos médios e dois lados do triângulo da etapa 1, formando dois triângulos equiláteros. Então, nós temos o triângulo equilátero maior e o triângulo equilátero menor. Na etapa 3, é traçado um segmento a partir dos pontos médios de dois lados do triângulo menor da etapa 2, formando três triângulos equiláteros. Então, nós temos esse aqui, temos esse um pouco maior e temos o grande triângulo equilátero. Na etapa 4 e nas etapas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos triângulos menores da etapa anterior. Então, aqui na etapa 4 vamos fazer a mesma coisa. Na etapa 5 nós vamos traçar aqui um segmento entre esses pontos médios. Na etapa 6, entre os pontos médios do triângulo menor e assim por diante. O número de trapézios na sexta etapa de construção é... Bom, nós temos que reconhecer padrões aqui, certo? Senão nós vamos ter que ficar fazendo os desenhos até a sexta etapa. Como é sexta etapa, até é possível resolver a questão fazendo os desenhos mesmo, mas vamos usar mais o raciocínio aqui. Então, vamos ver. Na etapa 2 nós temos um trapézio, certo? Na etapa 2 nós só temos esse trapézio em verde aqui. Lembre-se, um trapézio é um polígono de 4 lados que tem duas bases paralelas, certo? Na etapa 3, se você observar, é como se nós tivéssemos, é como se essa parte de cima do desenho fosse exatamente igual ao desenho da etapa 2, certo? É como se eu pegasse o desenho da etapa 2 e colocasse aqui em cima do triângulo. Então, nós vamos ter um trapézio, que é esse trapézio aqui, que é como se fosse esse trapézio que eu desenhei em verde, mais dois novos trapézios formados com essa base aqui maior. Então, nós podemos formar um trapézio aqui e mais um outro trapézio em vermelho, aqui. Então, aqui na etapa 1 nós não temos nenhum trapézio. Na etapa 2 nós temos um trapézio. Na etapa 3 nós temos um trapézio, que é o trapézio que vem da etapa 2, porque lembre-se, essa parte de cima do desenho é como se fosse exatamente o mesmo desenho da etapa 2.
mais 2 trapézios vindos dessa base maior aqui. Agora vamos ver na etapa 4. Bom, é mais ou menos a mesma coisa. Se você olhar, essa parte aqui do desenho da etapa 4 é exatamente a mesma coisa que o desenho da etapa 2. Então, aqui nós vamos ter um trapézio, certo? Agora, olhando para essa metade superior do desenho da etapa 4, nós temos exatamente a etapa 3. E lembre-se, na etapa 3, nós tínhamos 3 trapézios, certo? Era um que vinha da etapa 2 e mais 2 que vinham dessa base maior aqui. Então, nós vamos ter, analisando essa parte mais de baixo, mais 2 trapézios. Certo? Tem esse aqui, tem esse maior e tem esse outro trapézio aqui. Certo? Exatamente o desenho da etapa 3. Agora, nós vamos ter mais 3 trapézios considerando essa base maior aqui do triângulo equilátero original. Certo? Nós podemos formar um trapézio com essa base, mais um outro trapézio com essa base aqui e mais um outro com essa base menor. Então, nós vamos formar, além desses 3 trapézios anteriores, mais 3 trapézios novos por causa dessa nova base. Então, se você olhar bem, a cada etapa, o total de trapézios, na verdade, é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Certo? É como se nós tivéssemos a seguinte progressão aritmética: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. Na etapa 1, o total de trapézios é igual à soma do primeiro termo da progressão, que é 0. Na etapa 2, o número de trapézios é igual à soma dos 2 primeiros termos dessa progressão aritmética. Então, 0 mais 1, que é 1. Na etapa 3, eu já estou colocando S3, porque na etapa 3, o número de trapézios é igual à soma dos 3 primeiros termos dessa progressão aritmética. Então, 0 mais 1 mais 2 é igual a 3 trapézios. Na etapa 4, o número de trapézios é igual à soma dos 4 primeiros termos dessa progressão. Então, 0 mais 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, 6 trapézios. E assim por diante. Então, na etapa 6, na sexta etapa, nós vamos ter o número de trapézios igual à soma dos 6 primeiros termos dessa progressão aritmética. Então, somando 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, isso vai dar um total de, vamos ver, 21 trapézios. 21 trapézios. Aliás, eu estou confundido aqui, não. Os 6 primeiros termos é do 0 até o 5, não do 0 até o 6. Nós estamos contando o 0 como um termo. Então, do 0 até o 5, nós vamos ter a soma de 16 trapézios, alternativa C. Então, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo.